Amém. Sem delongas, abra sua Bíblia na 1 Samuel, capítulo 17, texto bem conhecido. Vamos ler do verso 41 ao verso 47. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 41 ao verso de número 47. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Diz assim a palavra do Senhor. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas ou nas nossas mãos. Feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio, Deus, de estar na tua casa no dia do Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã. Ó Deus, nós estamos diante agora da tua palavra e te pedimos que ela, neste momento, nos conforte. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos capacite para falarmos, ouvirmos e praticarmos os teus ensinos, a tua lei, os teus preceitos, Senhor. Fala conosco, Senhor, pois somos dependentes de ti e sem ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te oramos assim, te louvamos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. No capítulo 15, anterior a esse capítulo 17, no capítulo 15, você vai ver que Saul, ele desobedece a Deus. Deus dá uma ordem a Saul e ele desobedece. E aí Deus rejeita ele agora como rei. E ele pede para que o profeta Samuel vá à casa de Jessé para que pudesse ungir um novo rei. Jessé tinha 8 filhos com Davi. Jessé, ele vai a casa, Samuel vai à casa de Jessé, chegando na casa dele para ungir Davi rei. Ele encontra o primeiro filho, e Deus diz o seguinte: não é esse, porque Deus vê o exterior, mas Deus vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E passando os outros filhos, disse: não é nenhum deles. Tem mais alguns, tem um que está cuidando das ovelhas, manda chamá-lo. Era um menino, era um jovem. E ao vê-lo, diz o texto que Davi é ungido rei. E naquele momento, a partir daí, Deus também permite que entre um espírito mau no rei Saul. E ao acontecer isso,
Alguém diz, olha, é bom que alguém toque harpa para que quando ele estiver com esse espírito mau, esse espírito vai sair. E alguém diz, olha, tem alguém ali, filho de Jessé, que ele toca. E era Saul, era Davi. E aí o rei manda chamar Davi. Davi agora está no palácio, já ungido o rei, mas Saul não sabia. E todas as vezes que o espírito mau entrava em Saul, Davi tocava a harpa. E agora acontece uma guerra. E os filisteus avançam. E do outro lado está o povo de Israel. O texto diz que, do lado dos filisteus, apareceu um homem da cidade de Gate, um gigante, com 6 côvados e meio, que dá aproximadamente 2 metros e 92 centímetros, quase 3 metros, que afrontava o povo de Israel, tanto pela manhã como pela noite. E a proposta era, se alguém me vencer, nós servimos a vocês, mas se não, vocês servem aos filisteus. E o rei Saul, ele estava com medo, o exército de Israel estava acuado, e ninguém sabia o que fazer. Nesta guerra, tinha sido convocado, alistado 3 irmãos de Davi, os 3 mais velhos. E Jessé, preocupado com seus filhos, chama Davi e diz, olha, vai, leva essa comida para teus irmãos, leva essa para o comandante e vê como estão os teus irmãos. Diz o texto que Davi, chegando lá no campo de batalha, chega justamente no momento que o gigante Golias está afrontando o exército de Israel. E o povo todo acuado. E ele diz o seguinte, quem é este para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sai dali com a convicção, ele procura o rei Saul, porque ele já tem esse acesso ao rei Saul diante de uma providência de Deus. Ele se apresenta e diz, olha, eu gostaria de enfrentar esse gigante. Eu gostaria de desafiá-lo ou aceitar este desafio. E Saul disse que ele não tinha condições, porque ele era novo, um menino novo, não era um menino de guerra. E ele disse, precisamos, de fato, acreditar nesse Deus que pode todas as coisas. Quando nós voltamos um pouco às Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 22, quando Deus já tinha dado o filho a Abraão, filho da promessa, e agora ele chega para Abraão e diz, Abraão, pega teu filho e sacrifica. E Abraão, diante da palavra do Senhor, pega esse menino, e ao chegar no lugar do sacrifício, ele diz, olha, vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o menino. 22, verso 5, ele diz, nós voltaremos. Abraão, ele estava indo sacrificar o seu filho, mas ele acreditava, por isso que Hebreus vai falar, ele acreditava que Deus iria prover um cordeiro, mas ele ia descer com o filho dele não iria morrer. Talvez qualquer um aqui poderia estar desesperado, porque o filho estaria na iminência da morte. Ele estava decidido. Mas ele tinha uma convicção, irmãos. Ele tinha fé, ele acreditava que Deus poderia mudar. Salmo 37, verso de número 5. O texto diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí ele diz, confia nele. E o mais ele fará. Confia nele. Entregar não é só entregar é confiar. Davi, ele tinha uma convicção. E quando ele se apresenta para o rei Saul, ele diz, olha, eu vou vencer esse gigante.
Eu não sei o que você tem passado, como você chegou aqui nesta noite, quais são os gigantes que estão lhe afrontando. Mas a primeira coisa, diante desse gigante, diante dessas lutas, é acreditar que o nosso Deus, Ele pode fazer você vencer esse gigante. É acreditar que Deus, o Deus Criador de todas as coisas, Ele está no controle de toda e qualquer situação. Quando nós olhamos para os evangelhos, encontramos lá em Mateus, diante da tempestade, e os discípulos com medo, Jesus diz: porque estáis tímidos, homens de pequena fé, por conta de uma tempestade. E os discípulos dizem: quem é esse que até os ventos e o mar os obedece? Irmãos, eu falei no domingo pela manhã aqui, Deus é o dono da tempestade. Deus está no controle do mar. Deus está no controle do vento. Deus está no controle de tudo. Então, quando nós passarmos por qualquer situação, dificuldades, adversidades, quando o gigante chegar, nós precisamos olhar para esse Deus que nós professamos, seguimos, servimos e louvamos a Ele, e olhar para esse Deus e de forma nenhuma sair desesperado, desanimados, como que já estamos derrotados. A última palavra sempre é do Senhor. E nós precisamos acreditar nesse Deus e ter fé nesse Deus. Segundo lugar, que fazer diante dos gigantes ou diante das lutas, nós precisamos lutar com as armas de Deus. Diante das adversidades, diante das lutas, diante das provações, diante daquilo que nós passamos, muitas das vezes, nós precisamos olhar e lutar com as armas de Deus. Veja, quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que Davi tinha muita coisa a favor dele. Primeiro que ele tinha um exército de Israel. Ele tinha um rei a seu favor. O rei Saul. Ele tinha, como já falamos, o exército de Israel a seu favor. Ele tinha lança, ele tinha escudo. Ele tinha todo o material bélico, todas as ferramentas para poder também se proteger contra aquele gigante. Ele tinha um cajado, ele pegou as pedras, ele tinha funda. Ele tinha todo esse material. Mas no verso 45, Davi diz o seguinte, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontados. Sabe, irmãos, diante de todo o material que Davi tinha, diante de todas as ajudas que Davi tinha, ele tinha a convicção, ele acreditava que Deus poderia o ajudá-lo, é uma fé dele, ele tinha essa fé, mas ele também sabia que era Deus que ia à frente. A confiança dele, a arma dele, era justamente uma arma espiritual. Ele não estava colocando a sua confiança nas coisas materiais, mas ele estava lutando em nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus de Israel, o Iavé Sebaote, o Senhor da guerra, o dono da guerra. Sabe, irmãos, quando nós olhamos e temos de fato essa visão, não é que nós não podemos
olhar para as pessoas e saber que pessoas podem nos ajudar. Mas isso fica em segundo plano. Porque diante das lutas que nós passamos, dos gigantes, nós precisamos buscar em primeiro lugar as armas espirituais, a ajuda de Deus, essa confiança em Deus. É o que Cristo vai ensinar no Sermão da Montanha, no capítulo 6, verso 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas, diante das suas lutas e adversidades, colocam a sua confiança no seu dinheiro, na sua inteligência, nas pessoas. Nós estamos esse ano no ano de política, muitas pessoas passando por certas situações, coloca a sua confiança, a sua esperança no político A, no político B, porque ele pode realmente ajudar. Esquece que nós devemos lutar com as armas de Deus, e que a nossa confiança tem que estar em Deus. Então, irmãos, diante das lutas, nós precisamos orar. Orar mais. E orar mais. E estar orando. Porque quando nós olhamos a doutrina da oração na igreja, nós vamos ver que é uma ordem e é uma ação linear, onde a igreja deve orar, tem a obrigação de orar, é um imperativo. Se não orar, está em pecado. Mas, ao mesmo tempo, é uma ação linear, um tempo presente, onde devemos orar continuamente. Mateus 7,7, quando Jesus Cristo ensina a orar, ele diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abri-se-vos-á. E ali dá uma ideia de perseverança. A igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos, no verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, do verso 17, ele diz: orai sem cessar. É uma ordem e realmente é uma ação que é contínua. Ou seja, vocês devem orar e estar orando. De tal forma que, quando passarmos por situações, nós devemos cair nos pés do Senhor. E não cair nos pés de pessoas. Nós devemos buscar o Senhor e não buscar pessoas. Repito, não é que pessoas não podem ser usadas por Deus. Claro que pode. Não é que pessoas não podem ser procuradas. Mas antes de eu procurar ajuda por pessoas, eu já tenho me colocado diante de Deus. Aí eu estou passando por lutas, por dificuldade, por enfermidade. Meu casamento não está bem. Meus filhos não estão bem. Eu preciso orar. É uma batalha, é uma luta. É o que nós já vimos aqui, lá em Efésios 6, uma luta também espiritual. E essa luta deve ser vencida com as armas de Deus. E Davi olha para o gigante, ele tem todo o material, ele diz: olha, eu estou com material, eu tenho um exército, eu tenho um rei ao meu favor, eu podia estar armado aqui, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos. É através de oração, é através da leitura da palavra, sabendo quem é Deus, quem é esse Deus, me aproximando desse Deus, buscando a Ele, vivendo uma vida de santidade diante dEle, me aproximando dEle. Quantas vezes, ou qual foi o último dia que nós jejuamos pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, pela nossa família, pela nossa igreja, por situações que nós passamos? A igreja perdeu esse rumo do jejum, que é bíblico, espiritual. Ele olha para esse gigante e ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
Em terceiro lugar e último lugar, diante dos gigantes que se apresenta diante de nós, o nome de Deus deve ser glorificado. Entenda isso. Em tudo o nome de Deus deve ser glorificado. Em tudo. E é bom nós entendermos porque quando nós passamos por certas tempestades e lutas, e quando chega o momento que o mar calma, que o mar se abre, que o gigante cai, que a vitória chega, que a cura ou a saúde é restaurada, que o casamento é restaurado, que os filhos retornam para a casa do Senhor, que saem de certas situações. Quando tudo isso acontece, é o nome de Deus que deve ser glorificado. Porque tudo é dele, tudo vem dele. E a igreja não pode esquecer isso de forma nenhuma. Veja comigo o verso 46 e o verso de número 47. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele não diz aqui que toda a terra saberá que agora existe um guerreiro que pode guerrear e que guerreou e que venceu esse gigante. Não, ele diz que o nome de Deus vai ser exaltado e a terra vai saber que o Deus de Israel fez isso. Verso de número 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Quando nós olhamos toda a história de Israel, o povo sai do Egito, foi Deus que tirou o povo do Egito. O povo sai da Babilônia, Salmo 126, mesmo sendo o rei Ciro, que foi o rei dos Médios, era o rei dos Médios e dos Persas, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele não diz que foi o rei Ciro. Foi quando o Senhor. Ele reconhece que é o Senhor. Todos os momentos. Jó passa por todas as situações e provas, e lutas, e dificuldade. No finalzinho do livro, Jó, ele glorifica o Senhor. Quando ele pede tudo, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus restaura todas as coisas, ele diz: antes eu só ouvi o Senhor, só conheci o Senhor de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, contempla a glória do Senhor e enaltece o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Porque muitas das vezes o gigante bate à nossa porta. Deus, Ele faz um milagre nas nossas vidas e nós saímos, glorificamos pessoas, homens, esquecemos de Deus. Nunca esqueça disso. Que tudo o que acontece na sua vida, Deus está no controle. E se aparecer o gigante, é para que ele seja glorificado. Porque o gigante cai. Se o mar aparecer e o mar se abrir, é para que Deus seja glorificado. Porque em tudo ele deve ser glorificado. Feche seus olhos. Como já falamos, eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não sei como você tem passado. Não sei como está a sua vida. Eu não sei o que tem lhe afrontado.
Eu não sei qual é a área da sua vida que você tem sofrido. Mas Davi, ele tinha uma convicção, ele tinha fé, tinha certeza. Diante de Deus. Tem essa fé, tem essa certeza diante de Deus. Use as armas espirituais em nome do Senhor dos Exércitos. Ore mais, jejue, leia as Escrituras, se aproxime de Deus, viva uma vida de santidade. Em tudo glorifique o nome do Senhor. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, te pedimos nesse momento pela tua igreja, pelo teu povo que chegou.